Olá, amados, graça e paz. Temos que sempre perseverar, estando na reverência diante daquele que tudo opera e executa. Quando chegamos até Ele reconhecendo que somos pó, do pó viemos, para o pó voltaremos, que somos falhos, pecadores, não significa que estamos na podridão, na impureza. Significa que estamos reconhecendo diante do nosso Senhor que Ele é o elo da perfeição, que nós, embora Ele esteja nos santificando e purificando, sempre tropeçamos em vários pontos. A palavra diz que só há um varão perfeito que a sua boca em nada tropeçou, né? Ele é a própria verdade. Nós tropeçamos de várias formas, mas temos que diante dele reconhecer que ele é o elo da perfeição, ele é aquele que fez um sacrifício, né, ali puro, né, do qual o Pai recebeu as suas narinas, um aroma agradável, e ninguém, e mesmo porque o sacrifício já foi feito para a salvação, é o dom gratuito para que ninguém se glorie em suas obras. Mas sabemos que temos que perseverar, né? Temos que ser imitadores, do qual a palavra diz que bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, apagadas. Mas então, quando são apagados os pecados que outrora estávamos, agora o livro continua o nome escrito, aquilo que estamos fazendo, da qual havemos de prestar conta. E ele diz, se retrocede, ele não tem prazer nisso, porque ele continua sendo fiel, né? E assim nós devemos permanecer na fidelidade. Jamais pode ser um voto de tolo quando reconhecemos como único e suficiente Salvador de nossas vidas de boca. Fizemos um voto, né, para com ele, da qual ele sempre dizia ali aos pecadores: vá, a tua fé te salvou, vá e não peques mais, da qual devemos perseverar sem retroceder, rumo ao nosso alvo, né, rumo à salvação, à vida eterna, a vida com abundância, da qual os dias vão bens e longos nessa terra. Assim devemos ter a reverência diante dele, reconhecer como elo da perfeição e estar sempre dependentes dele, porque a palavra nos diz: maldito o homem cuja motivação abandona de ter um coração segundo o coração de Deus, assim como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus todos os dias, exceto no caso de Urias, do qual sabemos que ele tropeçava sempre em algum ponto, mas mesmo assim o Senhor era com ele. Assim, quando ele fez aquele censo e não era para fazer, assim quando ele passou daqueles dias de luto, da morte ali daquele do filho do adultério, da qual ele teve ali com Batseba, sabemos que ele levou aquela mulher para dentro de casa, né? Deus entristeceu com isso, mas mesmo assim foi com ele, porque se tropeça, ele sabe que o ser humano desde o seu nascimento é inclinado ao pecado. Mas quando através dele as transgressões lhe são perdoadas e apagadas, temos que perseverar sem retroceder, jamais se colocando ao jugo do opressor novamente. Perseverar dia após dia sendo aperfeiçoados. Ainda que se tropece em algum ponto, ele continua nos justificando, né? Mas jamais podemos utilizar a graça para ficar retrocedendo ao jugo do opressor. Alguns pontos, como um espinho na carne, Paulo, que gloriou das suas visões, né? Assim como às vezes numa fala acabamos desviando, mas logo em seguida pedimos perdão e ele nos conserta.
mas não falamos de pecado com andar novamente na podridão, né? O corpo como morada, templo do Espírito Santo, temos que estar consagrando, né? Temos que estar sempre santificando, purificando, jamais permitir com que a boca venha a usar palavras torpes, jamais permitir com que o coração embruteça, porque o pecado embrutece o coração, como ele nos ensinou por esses dias. Quando se embrutece, Davi chegou a ponto de ser exortado por parábola através do profeta Natã, e a ponto de condenar a si mesmo. E Natã o tem que exortar abertamente, sinceramente: Davi, este alguém é tu, né? Onde lhe trouxe cegueira. Ele estava achando que estava justo diante de Deus. Na verdade, tinha ali cometido um adultério e sido participante de um crime, né? Por isso o pecado traz cegueira, né? Onde nem mesmo aquele que está diante deste pecado, ele não examina a si mesmo. Ele acha, ele é dogmático em que seu caráter está aperfeiçoado, está pronto, né? Mas na verdade ele está na imundícia, ele está sendo reprovado diante daquele que sonda o intento da mente e do coração. Por isso é melhor estar na devida obediência, atento, com uma consciência nos acusando como cumpridores, onde o Espírito Santo nos testifica ao nosso pneuma, o fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores. E ainda que se tropece em algum ponto, temos o conselheiro, o advogado, da qual nos defende do vil tentador, aquele que, ainda que não expressamos a oração por palavras, ele com gemidos inexprimíveis é aquele que intercede por nós. E a ele seja toda a honra e toda a glória para hoje e todo sempre, porque a infinita misericórdia e benignidade que o Filho usa como aquer o fato de não sermos consumidos, e se renova a cada manhã. E aproveitai o dia de hoje para examinar a si mesmo e perseverar segundo aquele que nos direciona nas obras de justiça, a única forma, porque por si mesmo ninguém produz os bons frutos, somente através daquele que é a videira verdadeira, e nós, como seus ramos, do qual o Pai é o agricultor, vai nos podando, e nós constantemente produzimos mais frutos ainda. Assim devemos perseverar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.